Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais um emocionante capítulo da novela Amar, mas antes amigas nos ajude deixando seu like. No lar de Mercedes, Brisa conversa aflita com Fabian, perguntando se ele sabe se Gabriel já chegou, ao que ele responde que não, mas que acabou de se comunicar com ele por rádio e por isso foi até ali. Explica que Gabriel lhe pediu para avisar que devido ao mau tempo não poderiam regressar. Brisa, desesperada, repete várias vezes que não pode ser, e quer entender o motivo. Fabian insiste que estão muito longe e que o mar está agitado, e que regressar nessas condições seria perigoso. Assim informa que Gabriel e Marina passarão a noite lá e só retornarão na manhã seguinte. Inconformada, Brisa exclama que não pode ser, que o seu noivo vai passar a noite com aquela mulher, o que a enche de ciúme e desespero. Éder, confuso, pergunta se algo aconteceu com o pai, e Fabian tenta tranquilizá-lo dizendo que o pai está bem, apenas não pode regressar por causa do clima. Mas Brisa, tomada pela insegurança, insiste que o que importa é que o seu noivo está com Marina, a quem chama de mosca morta, afirmando que tudo foi planejado por ela. Brisa, porém, continua acusando Marina de ter feito tudo de propósito, até ironizando que ela deve ter provocado a tempestade com seus poderes de sereia. Mercedes perde a paciência e pede que se cale, enquanto Brisa insiste em falar com o noivo naquele momento. Fabian explica que o rádio está no sindicato e que provavelmente Gabriel e Marina não estão a bordo, por isso não será possível se comunicar com eles. Mercedes comenta entre suspiros que a teimosia de Brisa parece estar no sangue da família. Na pousada, Rosalba conversa com Érica, dizendo que poderiam pedir um coquetel e petiscos para conversarem e desabafarem. Érica, séria, responde que Teresa de Jesus não é gordinha, que tem nome e está muito ocupada, ao que Rosalba rebate dizendo que é indiferente, gordinha ou magrinha, tanto faz, e ainda comenta que comeriam pescado naquele momento. Érica corta o assunto e afirma que se Rosalba quiser comer, terá que pagar como todo mundo, chamando-a de avarenta e dizendo que entende porque o homem dela a mandou embora de uma vez. Rosalba, ofendida, diz que dói ouvir tais preconceitos e termina com um tom dramático, pedindo que Deus perdoe Érica por tratar a própria mãe daquela forma, repetindo em voz sentida, que Deus te perdoe. Enquanto isso, em um ambiente simples, Gabriel e Marina procuram onde dormir. Ele comenta que ela terá que dormir no chão e oferece-lhe uma manta mais quente, ajudando-a a se acomodar. Durante o arranjo, encontram no chão um objeto, uma pequena peça com a inscrição "Sempre juntas". Marina observa surpresa e Gabriel comenta que é idêntico à tatuagem dela, perguntando se essa frase se referiria a uma amiga ou irmã. Marina, confusa, responde que não sabe, que não tem ideia, e ele tenta consolá-la dizendo que o tempo revelará tudo. De volta à casa de Mercedes, Azul conversa com Éder quando Estrela aparece trazendo um pijama. A menina mostra uma foto e diz que aquele é o seu pai, Sérgio Falcon, que parece um homem muito elegante. Estrela elogia as crianças por estarem prontas para dormir e agradece por Éder ter ido buscar o pijama. Azul, curiosa, pergunta à mãe como está sua tia Brisa e se ela conseguiu falar com o pai de Éder. Estrela, serena, responde que sim, que se comunicaram pelo rádio e que todos estão bem. Éder comenta que o pai de Azul é muito famoso e até aparece em revistas, mas Estrela muda o tom e diz que é hora de dormir. A Azul, pensativa, pergunta por que se o homem da foto é seu pai, ela não tem o sobrenome Falcon. Estrela explica que ele foi embora quando soube que ela estava grávida porque não quis ser pai. A menina diz que gostaria de ter um pai como o de Éder, que a ama muito, e Estrela, com ternura, responde que qualquer pessoa adoraria ser pai de uma menina tão linda. A Azul insiste em entender por que aquele homem não quis e Estrela, paciente, explica que há pessoas que não estão preparadas para assumir essa responsabilidade, seja por medo ou por outras razões que nem sempre se compreendem. A Azul, emocionada, pergunta se a mãe teve medo de ser mãe dela, e Estrela, com suavidade, diz que nunca, que desde o momento em que soube da gravidez sentiu um amor infinito pela bebê que crescia dentro dela, um amor mais forte que qualquer medo. Éder então pergunta se sua mãe também teria sentido o mesmo por ele, e Estrela afirma com convicção que sim, que ele é um menino maravilhoso. Em seguida, ela apaga a luz e coloca cada criança na sua cama, ordenando que tirem as pantufas e desejando boa noite. Na casa de Sérgio, Lorenzo conversa com o filho, dizendo que o velório de Beatriz foi muito comovente e que não há palavras que aliviem aquela dor. Ele recorda o quanto o filho estava animado com o casamento e, sobretudo, com o bebê que esperavam. Sérgio, abatido, confirma e o pai o aconselha a ter força e tempo para processar a perda, sugerindo que se afaste da empresa e viaje.
Sérgio, no entanto, responde com firmeza que não, que prefere trabalhar e se manter ocupado. Lorenzo insiste que é necessário organizar os sentimentos e reconstruir a vida, recordando que ele próprio passou por isso quando perdeu a esposa, e assegura que cuidará da empresa Alfa Pacífico indefinidamente. Na pousada, Éder mexe no celular com Azul e encontra a página da empresa Alfa Pacífico. Ele comenta que ali aparecem os números de telefone e começa a procurar mais informações, quando Érica se aproxima e percebe o que fazem. Ela pergunta se Estrela sabe que a filha está procurando o pai e, vendo o silêncio dos dois, promete guardar segredo. Érica, sorridente, diz que como são crianças não seriam levados a sério ao telefone, mas que ela pode ajudá-los. Finge boa intenção e diz que faria qualquer coisa por Azul que tanto quer bem, e reforça que aquilo deve permanecer em segredo entre eles. Em seguida, disca um número e se apresenta ao telefone dizendo que fala da Alfa Pacífico, iniciando a ligação misteriosa. No sindicato, Estrela fala com Fabian, notando-o abatido, e ele confessa que teve uma discussão forte com a filha, uma de tantas. Estrela pergunta se pode ajudar, mas ele diz que só precisa falar um pouco. Conta então que quando sua esposa morreu, ele se afundou em dor e se sentia morto por dentro, a ponto de não conseguir cuidar nem de si mesmo. Por isso, pediu à avó materna de Yasmin que ficasse com a menina por um tempo, que seriam apenas 2 semanas, mas o vazio cresceu e ele se perdeu. Diz que o pai, Gonzalo, foi quem o tirou daquele abismo, e que quando finalmente quis recuperar a filha, soube que a avó havia conseguido uma ordem de restrição que o impedia de se aproximar. Com voz embargada, confessa que Yasmin acredita que ele a abandonou, que a entregou, e pergunta se Estrela, como mãe, pode imaginar o que é ser odiado pela própria filha e saber que ela talvez nunca o perdoe. Por fim, Valentim corre até Éder e o chama, dizendo que o pai está se comunicando pelo rádio e já vem a caminho. Enquanto Éder confirma animado que sim, que vai poder falar com ele. Valentim se despede. Na pousada, Érica conversa com Azul, e com um tom de cumplicidade e emoção, conta à menina que conseguiu encontrar o número de telefone do pai dela. Azul reage surpresa e encantada, enquanto Érica, com ar nostálgico, compartilha um pedaço de sua própria história, dizendo que também nunca conheceu o pai, que sua mãe o viu poucas vezes e depois de seu nascimento, nunca mais conseguiu localizá-lo. Ela confessa que sonhou a vida toda em poder conhecê-lo, brincar com ele, conversar, rir juntos e viver o que sempre lhe faltou. Emocionada, afirma que entende o que Azul sente porque carrega a mesma falta dentro de si, e diz que por isso adora a ideia de a menina estar à procura de seu pai. Fala com doçura, tentando convencê-la de que ligar para aquele número pode ser a chance de realizar tudo o que ela mesma não pôde viver. A Azul, temerosa, pergunta se ele não quiser ser seu pai, e Érica responde que se isso acontecer, nada mudará, tudo continuará igual, mas se ele também quiser conhecê-la, a vida dela pode mudar completamente dali em diante. Enquanto isso, Estrela e Fabian continuam conversando no sindicato. Estrela, sensível e solidária, diz que não pode imaginar o que ele sente com a rejeição da filha e reconhece que deve ser uma das maiores dores do mundo, mas o elogia por ter sido corajoso ao enfrentar a situação e buscar ajuda. Ela o encoraja, dizendo que admitir um problema e confiar em alguém para ajudar exige bravura e amor, e que isso que ele fez foi um ato de amor profundo, pois é preciso amar muito alguém para suportar ficar longe dessa pessoa por um tempo. Fabian, com voz cansada e emocionada, confessa que nunca deixou de lutar por Yasmin, que travou uma longa e difícil batalha judicial de 5 anos para recuperá-la, e que agora que finalmente a tem consigo, só deseja estar presente para apoiá-la, vê-la bem feliz. Estrela o conforta e pede que tenha paciência, assegurando que com o tempo a filha vai compreender tudo. Nesse momento, o telefone de Fabian toca e ele, ansioso, atende, reconhecendo que é o pai. Pede licença à Estrela e se afasta um pouco para atender. Ao ouvir a voz de Gonzalo, pergunta se Gertrudis já saiu da cirurgia, e o pai, com tom grave e pesaroso, comunica que a avó de Yasmin acaba de falecer, deixando Fabian abalado e em silêncio diante da notícia. Na casa de Sérgio, ele está sozinho, perturbado e falando consigo mesmo, recordando palavras que ecoam em sua mente. O médico lhe confirmando que ficou permanentemente estéril. Revoltado, murmura que isso não pode estar acontecendo, que ele precisa de um filho custe o que custar, e tenta se convencer de que continuará à frente da empresa Alfa Pacífico indefinidamente. Subitamente, o telefone toca, e ele atende sem imaginar o impacto da chamada. Do outro lado da linha, ouve uma voz suave dizer: "Falo com o senhor Sérgio Falcon", e ele responde afirmando que sim, perguntando quem fala. A menina diz seu nome: "Meu nome é Azul, e sou sua filha."
Sérgio, atônito, fica sem reação diante da revelação que o desconcerta completamente. Enquanto isso, Gabriel e Marina regressam da viagem e são recebidos com curiosidade e entusiasmo por Éder e Brisa. O menino os bombardeia de perguntas sobre a casa da praia, querendo saber se era grande, se havia comida, ou se tiveram que pescar, e se encontraram algum tesouro de piratas. Marina ri pedindo que pare com o interrogatório pirata, e promete contar tudo com detalhes, enquanto Éder comenta orgulhoso que não teve medo, porque o pai é o melhor capitão de barcos que existe e cuidou dela o tempo todo. Marina, sorrindo, confirma e diz que falando em tesouros, há algo que quer mostrar. Mostra então um colar e ao vê-lo, Éder nota que é igual à tatuagem de Marina e pergunta se lembra o significado. Ela responde que não, mas que acredita que possa ser algo importante. Nesse instante, Brisa, visivelmente abalada, aproxima-se e entre soluços e exageros, diz que quase morreu quando Fabian avisou que eles não poderiam regressar, que pensou pior, e que se algo tivesse acontecido ao seu futuro esposo, ela morreria também, confessando o quanto sentiu a falta dele. Enquanto isso, na casa de Mercedes, Azul recebe a ligação de Sérgio e fala com ele por um breve instante, mas é interrompida pela chegada repentina de Estrela. Nervosa, Azul desliga rapidamente e tenta disfarçar. Pouco depois, o telefone toca novamente e desta vez é Estrela quem atende. Sérgio, do outro lado, fala com tom confuso, dizendo que recebeu uma chamada daquele número e pergunta com quem está falando. Ele insiste em saber se fala com Azul e, ao perceber o silêncio, fica intrigado. Estrela, protetora, responde que deve ter havido um engano, que não conhecem nenhum Sérgio Falcon e encerra a ligação. Desconfiada, ela se volta para a filha, que tenta esconder a verdade, dizendo que não era ninguém, apenas um número desconhecido, mas Estrela a encara com firmeza, lembrando que entre elas nunca houve mentiras e pedindo que olhe em seus olhos. A Azul, nervosa, tenta negar, mas a mãe percebe o desconforto e, sem saber, acaba de interromper o primeiro contato entre pai e filha. Enquanto isso, na casa de Gabriel, Éder questiona o pai sobre uma casa destruída que viram, e Gabriel explica que ela está abandonada há muitos anos, o que fez com que o vento, a umidade e o sal do mar a deteriorassem. Ele diz não acreditar que Marina tenha morado ali, mas Éder, curioso, comenta que ela parece ter lembranças do lugar, pois fala dele com carinho e emoção. Gabriel concorda, afirmando que mesmo que não tenha vivido ali, aquele lugar faz parte da história dela. O menino pergunta sobre um nome que ouviu, Nico, e o pai explica que é o nome que Marina acredita ser do filho. Gabriel comenta que acredita sim que ela seja mãe e Éder, com convicção, confirma que também acha isso, pois ela se comporta como uma, é carinhosa, prepara seu café da manhã e cuida dele com ternura como as mães dos colegas. Gabriel, reflexivo, diz que ainda há muitas coisas que não sabem sobre ela e pede que o filho evite fazer tantas perguntas para não preocupá-la. Pouco depois, Marina conversa com Gabriel e o surpreende ao dizer que está grata por toda a ajuda, mas que já não é mais necessário se preocuparem com ela. Ele percebe a mala pronta e pergunta se pretende voltar para a casa da praia, mas Marina explica que não, pois chegou o momento de ir embora definitivamente. Gabriel se mostra apreensivo e tenta dissuadi-la, dizendo que o pai dele está investigando pistas importantes, que agora não seria a hora de partir, mas Marina insiste que é o melhor para todos.